Pronto, vamos lá. Então, hoje nós vamos falar dos 4 objetivos equivocados de comportamento da criança, tá? Qual é o primeiro? Atenção indevida. Segundo, poder mal dirigido. Terceiro, vingança. E quarto, inadequação assumida. Tá certo. O que é isso, Gabi? Atenção indevida. A crença equivocada, o que ela tá querendo dizer, né, quando a criança age desse jeito? Eu me sinto aceito apenas quando eu tenho a sua atenção. Então, o que é essa crença equivocada de atenção indevida? É aquela criança que chama a gente, solicita a gente o tempo todo. Sabe, a gente tá conversando, fica, mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, olha aqui, mãe, 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 sabe? Ou a gente tá na cozinha fazendo alguma coisa, a criança, olha o que eu aprendi a fazer, olha isso. E vira cambalhota, fala, olha isso, olha aqui agora, olha agora, olha agora, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Então, é essa criança, né? A criança que faz quer te chamar a atenção o tempo todo, né? Ou uma criança que se comporta mal também, né? Vamos supor, você pede pra ela não subir ali e ela sobe, mas ela não tá disputando poder com você, porque a hora que você questiona, ela fica chateada e desce, mas por que ela fez aquilo? Ela tá querendo chamar a atenção, mas indevidamente. É a atenção indevida. O que ele explica? O que a Janine Nelson explica aqui pra gente? Que quando a criança age daquela forma, lembra que ontem eu falei pra vocês do iceberg? Ontem na live eu falei, o comportamento da criança é a ponta do iceberg, só a pontinha ali onde a gente vê fora do mar. Existe um iceberg muito maior para baixo da água, né? Que na disciplina positiva explica que é o quê? A origem da ponta, a origem do comportamento. Se a pontinha do iceberg é o comportamento, que é a única coisa que a gente vê, por baixo ali existe a origem daquele comportamento, que ela é muito mais profunda. Então, as crenças equivocadas, que são os objetivos equivocados de comportamento, nada mais são do que a ponta do iceberg aliado a toda a consequência, a todo o motivo por baixo, tá? A ponta aqui chama-se atenção indevida. E o que tá por baixo disso? Eu me sinto aceito apenas quando eu tenho a sua atenção. Então, é por isso que eu faço isso. Porque eu só me sinto aceito, amado, quando você tá comigo, quando você tá me dando atenção. Segunda crença, poder mal dirigido. Qual é? Esse também é a ponta do iceberg. Poder mal dirigido é a ponta. O que tem por baixo disso? Eu me sinto aceito apenas quando sou o chefe. Ou pelo menos quando não deixo você mandar em mim. O que é esse objetivo equivocado? É quando aquela criança que disputa poder o tempo todo com os pais. Sabe? Você fala e ela... E você fala de novo, né? E ela faz cara feia pra você, e você fala, não mexe aí, ela vai e mexe, né? Enfim, o tempo todo você fala, vai tomar banho, não vou, né? Porque tá disputando o poder com você. Ela entende que ela só é aceita quando ela é a chefe, né? Ou pelo menos quando não tem ninguém mandando nela, entendeu? Outro tópico, vingança. Vingança, mais uma vez, é o topo do iceberg. O que tem embaixo disso? Eu não me sinto aceito, mas pelo menos posso me vingar. É aquela criança que a gente fala assim, às vezes, nossa, não acredito que você fez isso. Por que você fez isso? Sabe? Bate no irmão, rasga a cortina. Tem criança que faz isso, estraga as coisas da casa de propósito. A gente fala, você fez de propósito, né? Aquela criança que já sabe que não pode riscar a parede, que já tem 4, 5 anos e não é dela fazer isso, de repente ter uma parede riscada. E ela sabe que é numa regra da casa. Então, assim, ela procura um jeito de se vingar do pai ou da mãe, do cuidador, tá? Mas na ponta do iceberg dela, tá fazendo assim, eu não me sinto aceito, mas pelo menos eu posso me vingar. Ó, a Paula tá dizendo aqui, tô passando por isso, não sei como lidar, muito teimoso, apesar de muito carinhoso. Então, Paula, pode ser, a teimosia pode ser uma disputa de poder, tá? A gente vai ver aqui hoje e nos outros dias como a gente aprende a lidar com isso, pra gente conseguir desfazer essa conexão que foi feita aí na cabecinha dele, tá bom? E a última crença que a disciplina positiva traz pra gente é a inadequação assumida, tá? Inadequação assumida, mais uma vez, é a pontinha do iceberg. O que tá por baixo disso é
É impossível ser aceito e eu desisto. É aquela criança, gente, que fala assim, eu não consigo. Eu não sei fazer isso. E chora, sabe? Aí você fala assim, coloca o tênis, eu não sei. E chora. E a gente fica com raiva às vezes, né? No começo isso gera uma raiva, o que pode ser uma atenção indevida da criança, querendo chamar nossa atenção também. Mas se o seu sentimento, quando a criança reage assim, é de preocupação, de frustração, meu filho não sabe fazer as coisas, meu filho tudo fala que não sabe, como é que vai ser o futuro dele? Se você tá nesse nível de compreensão, o que ele pode estar comunicando para você é a inadequação assumida, ou seja, ele realmente não se sente capaz. E ele desiste dele mesmo e ele quer que você também desista dele, tá? Isso é o que tá por baixo, né, da crença. A gente vai ver mais detalhado isso, não sei se hoje vai dar tempo, mas nos próximos dias, tá bom? E ela continua assim: o primeiro objetivo de todos os seres humanos é sentir um senso de aceitação e importância. As crianças e também muitos adultos adotam um ou mais de um dos 4 objetivos equivocados porque acreditam que buscar atenção indevida ou usar o papel mal dirigido irá ajudá-los a se sentir aceitos e importantes. Vingança irá trazer alguma satisfação para quem está magoado por não se sentir aceito e importante. Desistir é a única opção porque realmente acreditam que são inadequados. Então ela está dizendo aqui que não necessariamente meu filho tenha uma só, né, crença, um objetivo equivocado. Ele pode adotar um ou mais. As crianças não estão conscientes de seu objetivo equivocado, tá vendo, gente? Não, elas não sabem disso. Se você perguntar a elas por que se comportam mal, elas responderão que não sabem ou darão alguma desculpa. Experimentem fazer isso. Normalmente quando a gente pergunta assim, cara, por que você fez isso? Ele vai falar, não sei, né? O Pedro eu já perguntei algumas vezes, por que aconteceu, cara? Por que você fez isso? Ele, mãe, não sei. Eu acho que eu me descontrolei, alguma coisa me dominou. Mas assim, porque ele já sabe sobre autocontrole, né? A gente ensina ele sobre isso, mas o que eu tô querendo dizer pra vocês? Eles não sabem mesmo. Eles vão falar assim, mãe, eu fiz isso porque na verdade eu tô disputando poder com você. Ele não sabe, tá? É inconsciente. Mais tarde, a Janine Nelson fala assim, mais tarde explicarei como você poderá usar o esclarecimento do objetivo para ajudar as crianças a se tornarem conscientes de seus objetivos equivocados sem se sentirem envergonhadas ou ameaçadas. Todos querem atenção. Não há nada de errado nisso. O problema ocorre quando as crianças querem atenção indevidamente. Em outras palavras, elas buscam aceitação por meio de comportamentos mais irritantes do que úteis. O comportamento é irritante porque provém da crença equivocada e subconsciente da criança de que eu sou aceito apenas quando sou o centro das atenções. Essa crença, sem nenhuma consciência, acrescenta um sentido de urgência e persistência ao comportamento que os outros acham irritante. Pode ser encorajador para crianças que buscam atenção indevida redirecioná-las para que consigam atenção de forma produtiva. Isso convida as crianças a experimentarem novamente o senso de aceitação que estão buscando e simultaneamente as ensina a alcançar esse senso de uma forma mais construtiva. Aqui ela está falando sobre a crença equivocada que é de atenção indevida. Então assim, não é porque eu sei que o meu filho tem uma crença de atenção indevida que eu vou ter que ficar dando atenção para ele o tempo todo, tá? Por que você está dando tanta atenção assim para ele? Porque ele tem uma crença de atenção indevida, então ele precisa da minha atenção. Não, gente. Se eu faço isso, eu fortaleço ainda mais aquela crença, tá? Então, assim, se eu fico disputando o poder com meu filho para ver quem é que manda aqui, eu fortaleço ainda mais a crença que ele já tem, né? Se eu brigo com a minha filha cada vez que ela se vinga e mostro a minha chateação, eu fortaleço a crença de vingança. Se eu exijo do meu filho que ele tome uma postura e que ele faça porque ele é capaz, eu fortaleço a crença de inadequação assumida. Então eu preciso agir, remar contra a maré, né? De um jeito que eu consiga encorajar a minha criança para que ela não tenha mais essa crença. Ela precisa saber que ela é aceita e importante mesmo quando eu não tô com ela. Ela precisa saber que ela é aceita e importante mesmo quando ela não tá mandando. Ela precisa saber que ela é aceita
e importante e ela não precisa se vingar de ninguém por isso. E ela precisa saber que ela é aceita e importante e ela consegue e é capaz de fazer as coisas. Como que eu faço isso, né? A gente vai aprender aqui. E ela continua assim. Se os alunos estão incomodando você, no caso dos professores, dê-lhes uma tarefa, tal como recolher os papéis, ajudar alguém que levantou a mão ou ser o monitor das tarefas. Uma mãe achou um jeito de redirecionar o comportamento irritante e interrompê-la sempre que estava ao telefone. Quem que não passa por isso, né? Toda vez, tá tudo quieto. Toca o telefone, a criança vem, né? Mãe, mãe, mãe. E nessa historinha a filha tinha 4 anos, tá? Quando o telefone tocou, daquela vez ela interrompeu a conversa e deu seu relógio à filha dizendo: está vendo esse ponteiro que está se movendo bem depressa? Fique olhando até que ele dê a volta 3 vezes, aí eu terei acabado a conversa. Você tá entendendo? Ela fez a criança se sentir útil mesmo não estando com ela. Entendeu? Por quê? A criança vai estar olhando ali o ponteiro do relógio enquanto a mãe tá no telefone. A hora que der 3 voltas, vai ter passado 3 minutos. E aí a mãe vai dar a atenção que a criança quer. Então a criança se sentiu importante. Aliás, eu estou fazendo alguma coisa e minha mãe nem está aqui comigo. Isso vai rompendo conexões sobre eu ser só aceita quando eu estiver perto da minha mãe, quando eu estiver com a atenção da minha mãe. Não, poxa, eu tenho meu valor e eu não estou com a minha mãe, entendeu? Então a criança vai aprendendo isso e essa desconexão vai se fazendo, tá bom? Gente, tá aparecendo uma mensagem aqui pra mim que enviou uma participação para participar do vídeo ao vivo. Eu queria saber se vocês têm enviado essas mensagens mesmo ou se é o Instagram que manda, porque confesso pra vocês que eu ainda não entendo muitas dessas coisas de live. Mas vamos continuando aqui, vocês vão me respondendo, tá? A menina observou o ponteiro com atenção, ocasionalmente olhando para a mãe. Então, ela continua aqui olhando para a mãe, continua aqui olhando para a mãe. Sua mãe desligou o telefone antes dos 3 minutos e sua filha diz: mamãe, você ainda tinha tempo, ainda tinha tempo. Todos querem poder. Poder não é uma coisa ruim, dependendo de como é usado, certo? Quando as crianças têm a crescer equivocada, novamente, o subconsciente, de que só são aceitas quando estão no comando, seu uso do poder mal dirigido parece mau comportamento. Aqui é o exemplo, né, que a Paula usou do filho teimoso. Depois você me diz, Paula, se é isso que você queria dizer em relação à teimosia, se é uma disputa de poder, tá? Quando as crianças agem a partir de um objetivo equivocado sobre poder, elas não estão aprendendo a usar seu poder de maneira socialmente útil e precisam de redirecionamento para fazê-lo, tá? Então, elas não sabem dos limites, elas não sabem até onde elas podem chegar. Poder não é algo ruim. É bom que a criança tenha disputa por poder, né? Entre aspas. Por quê? Porque quando ela crescer, ela vai saber se impor, né? Ela vai saber correr atrás daquilo que ela deseja, daquilo que ela tem vontade, de acreditar em si, entendeu? O problema é quando a criança não sabe usar isso da forma correta, usa isso da forma errada. E aí ela perde o controle, aí ela não tem autocontrole, né? Não tem inteligência emocional. E isso é um problema. Então a gente precisa redirecionar, tá bom? Quando pais ou professores percebem que estão em meio a uma disputa por poder com a criança, é mais eficaz sair da disputa. Admita o que está acontecendo. Parece que estamos em uma luta de poder. Eu consigo ver o que estou fazendo para contribuir com esse problema. Meu palpite é que você está se sentindo dominado. Eu não quero isso, mas preciso da sua ajuda. Vamos nos acalmar e ver como podemos resolver isso de uma maneira que seja respeitosa para nós dois, tá? A Paula aqui respondeu: parece sim uma disputa. Ele não briga, mas fica justificando e falando para convencer sobre o que ele quer. Teimoso, quer convencer. Entendeu? Depois me fala quantos anos, tá bom? Mas aqui ela tá dizendo o seguinte: a gente tem que perceber, nós pais temos que perceber quando é que a gente tá numa disputa de poder e a gente decidir se retirar. Mais uma vez, o que a gente falou nas outras lives, decidir o que eu vou fazer e não o que eu quero que a criança faça, entendeu? E aí, nesse caso, chegar pra criança durante a disputa de poder, vamos supor que nem a Paula deu um exemplo aqui. Ele fica justificando e falando pra convencer a gente sobre o que ele quer. E você tá lá tentando, 7 anos.
Sim, com certeza. Então, 7 anos ele já passou da primeira infância, então ele já tá começando a construir um meio com base naquilo que ele acredita, no que ele viveu de 0 a 6, tá bom? Já começa a ter personalidade própria e não oriunda do pai e da mãe, tá? Então, assim, toda vez que ele começa a fazer isso e você começar a perceber que você tá batendo de frente com ele, querendo que ele faça o que você acha interessante, então você tem que perceber quem é a parte mais madura emocionalmente na relação. É você, tá? A mãe. Então, a gente precisa fazer o quê? Se afastar. Então, falar o seguinte, olha aqui, filho, eu tô percebendo que eu tô teimando com você uma coisa e você teimando comigo outra. Talvez você esteja se sentindo dominado e eu não quero que você se sinta assim, tá? Mas eu preciso que você colabore comigo. Eu preciso que você faça o que eu tô te pedindo, né? Eu preciso que você aceite a minha opinião. Então, eu vou me acalmar e quero que você faça o mesmo e a gente volta a conversar depois. Dessa forma, a gente traz uma conexão, né? A gente traz um respeito, uma empatia. A gente deixa o nosso cérebro voltar ao normal, né? O neocórtex centralizar e racionalizar a emoção. E a gente não age pelo impulso. E aí a gente toma decisões certas. E aí a gente ensina habilidades, características positivas para as crianças, tá certo? Continuando. Tal como o pai em Kramer vs. Kramer. Isso aqui deve ser uma temporada dos Estados Unidos. Parece ser da natureza humana revidar quando nos sentimos magoados. É por isso que ciclos de vingança são tão comuns. Aqui ela já está falando da crença de vingança. Novamente, é irônico que adultos queiram que as crianças controlem seu comportamento quando os próprios adultos têm dificuldade em controlar o deles. No entanto, controlar seu próprio comportamento é importante para quebrar ciclo de vingança. Observe quando você está se sentindo magoado e evite revidar. Em vez disso, valide os sentimentos da criança. Você deve estar se sentindo magoado agora. Eu entendo, eu me sentiria assim no seu lugar. Validar sentimentos é uma forma poderosa de desarmar um ciclo de vingança, mas essa ação precisa ser seguida da resolução do problema. Quando nós dois nos sentimos melhor, porque não nos reunimos e conversamos mais sobre isso. Então, o que ela está querendo dizer aqui? Muitas vezes a gente se vinga da criança. Muitas vezes a criança tira a gente do sério, faz a gente passar uma vergonha em público e a gente fica com raiva. E esse não é o nosso desejo inicial, mas a gente acaba se vingando, porque a gente age no impulso, na raiva, né? E a gente humilha a criança, e a gente briga, e a gente maltrata, porque a gente quer que ela sinta o que a gente sentiu. E isso, gente, pra gente, pai, mãe, também é inconsciente, tá bom? Depois a gente se arrepende de tudo que a gente fez, né? A tendência a gente fala, nossa, por que eu falei aquilo? Nossa, por que eu agi assim? Nossa, não precisava disso tudo, né? Mas eu tô dominado pela vingança, pela raiva, pelo ódio, eu quero me vingar naquela hora. É inconsciente isso. E o que ela tá querendo dizer? Se nem a gente consegue se controlar muitas vezes, como é que a gente espera esse autocontrole da criança, né? Que não tem nem maturidade para isso. Gente, não é uma questão de saber ou não saber. Eu não tenho maturidade, a criança não tem maturidade para aprender, né? O cérebro dela não está pronto, então eu preciso ensinar e preciso ter paciência, tá? Aí ela tá dizendo aqui, ela continua assim: é importante notar que talvez não tenha sido você quem magoou a criança, ou que a criança tenha a percepção de estar magoada quando você só queria ajudá-lo e não magoá-la. Também é importante compreender que punição, mesmo quando mal disfarçada de consequência lógica, apenas perpetua o ciclo de vingança. Crianças que agem a partir do comportamento equivocado na inadequação assumida, por causa da crença equivocada sobre suas aptidões, podem não causar muitos problemas durante o dia, mas podem assombrá-lo à noite quando você dedica um tempo para pensar sobre como elas parecem ter desistido. Ao contrário das crianças que dizem eu não consigo apenas para conseguir sua atenção, as crianças que agem a partir da inadequação assumida realmente acreditam que não são capazes. Com maior consciência sobre sua crença equivocada, você pode dizer para uma criança que age a partir da atenção indevida: querida, eu sei que você vai resolver isso. No entanto, com as crianças que agem a partir da crença de objetivos equivocados da inadequação, você precisa investir tempo para mostrar pequenas etapas do processo. Não mostre todos os passos. Fazer muito por eles pode lhes dar a impressão de que são inadequados mesmo. Um exemplo é dizer, eu vou desenhar metade do círculo e você pode desenhar a outra metade. Ou, eu vou te mostrar como dar o laço em um sapato e aí você me mostra o que aprendeu para eu saber se você precisa de mais ajuda.
O que ela tá querendo dizer aqui, gente? Na questão da inadequação assumida. Deixa eu ver se tem pergunta aqui antes de eu seguir, senão depois eu esqueço de responder. Gente, peraí. Não consigo ficar perto dela quando ela apresenta mau comportamento. Como devo curar isso? Gente, é a questão, né, que mexe com o nosso interior, né? Mexe com a gente. Então, assim, quanto você se sente sem controle sobre a sua filha quando ela age desse jeito? O quanto é difícil para você não estar no controle da situação, né? Quanto você sofre quando as coisas não saem do jeito que você planejou. Talvez você idealizou uma criança perfeita, obediente, boazinha, que seja educada, né? Que obedeça pai e mãe. E quando a sua filha age dessa forma, você se sente frustrada por não ter atingido esse objetivo. Mas quando você entende que o mau comportamento dela é só o pico do iceberg, não sei se você estava aqui no início da live, mas você entende que é só o pico do iceberg, só a ponta onde você vê, e por baixo ela tá comunicando tanta coisa, e ela precisa tanto de você, e ela precisa que você esteja perto, e ela precisa que você se compadeça, ela precisa que você tenha empatia, porque se você não tiver com ela, gente, quem é que vai estar? Se você não conseguir direcioná-la, quem é que vai conseguir? E as crianças estão sofrendo quando elas agem assim, mas elas não sabem verbalizar, elas não sabem expressar, e a gente tem o dever de ajudar. Mas eu também entendo que se a gente não consegue é porque coisas lá dentro, internas, ou talvez mesmo a nossa criança ferida está sendo atacada naquele momento. Então é um processo de dentro para fora. Eu preciso me libertar da criação que eu tive, me libertar dos meus pais, me libertar da sociedade julgadora e punidora, né, para conseguir ter uma educação positiva com a minha criança, construir um vínculo duradouro e ensinar a minha criança coisas que vai enriquecer a vida dela no futuro, tá bom? Espero ter respondido um pouco sua pergunta, tá? Às vezes me ofereço para ficar perto dela e ela não permite. Então, assim, não vai permitir se ela estiver com raiva. Então, é assim, filha, eu vejo que você tá nervosa agora. Você tá precisando de um abraço? Não, não quero. Primeiro, não é comum isso acontecer, então ela vai relutar um pouco com a sua mudança. Não desista dela, tá? Continue mostrando para sua filha que agora você é uma nova mãe e que ela pode contar com você, boa ou ruim, né? Numa situação boa ou ruim. Não desista dela. E passe um tempo, deixa ela respirar. Assim como você tá nervosa às vezes e não vai querer um abraço, a criança é da mesma forma, né? Respeite isso nela e ofereça depois, né? Gente, mas cuidado, cuidado. Pais extremamente autoritários têm dificuldade em ser os dois ao mesmo tempo, em ser firme e gentil, e acabam sendo somente gentil, o que também não é bom, não ensina nada para a criança, não resolve o mau comportamento. Eu preciso aprender a ser os dois ao mesmo tempo, tá? E a gente pode falar disso em outras lives também. E depois de se arrepender, o que fazemos? Como agir? Eu faço isso. Quando ele não faz o que quer, digo que não vou deixar ele usar eletrônicos. Gente, nós pais fazemos isso às vezes, tá? E tem pais que fazem mais. Primeiro ponto, a gente não tem que se punir, a gente não tem que se sentir mal, a gente não tem que se sentir culpa de ter feito isso. Poxa, eu fiz tudo errado, ai meu Deus. Por quê? A culpa não gera transformação, a culpa pesa. Eu costumo falar assim, que a culpa é como se fosse um tijolo, um concreto nas costas, e isso deixa a gente corcunda, a gente fica pesada, a gente não tem vontade de se mexer, né? Quando eu uso, então tá, eu fiz errado, deixei, né, proibi ele do videogame, então tô reforçando a crença. Quando eu viro isso e torno isso responsabilidade pra mim, aí eu quero agir. Aí eu quero fazer alguma coisa, entendeu? Não é uma culpa, então eu fiz isso porque eu não sabia. Agora eu sei. Tem uma frase do Paulo Vieira que é assim: o que eu não tenho é porque eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria. Então, nós pais, quando erramos muitas vezes por não saber. Mas depois que a gente sabe, a tendência é a gente começar a fazer certo. Mas a PNL também explica esse processo, tá, gente? É como andar de bicicleta. No começo, quando eu não sei o que é uma bicicleta, eu não sei que eu não sei andar de bicicleta, certo? É a primeira parte do aprendizado. Eu nunca vi uma bicicleta, eu não sei que eu não sei. Aí eu conheço uma bicicleta. Aí vem para a segunda parte do aprendizado. Eu sei que eu não sei, entendeu? E aí eu vou aprender. Na terceira parte do aprendizado eu sei que eu sei. Entendeu? Que é o quê? É quando eu estou começando a praticar. Não, agora eu sei como fazer e eu tô fazendo, né? E a quarta parte é a hora que vira o piloto automático, né? O piloto automático eu não sei que
porque eu não sei. Então, é assim, é quando a gente faz as coisas sem pensar, entendeu? É quando a gente faz... eu sei que eu sei, né? A terceira. E a quarta é quando a gente faz as coisas no piloto automático. Então, assim, depois que você cai, levanta, vai andar de bicicleta, cai, levanta, vai andar de bicicleta, no último ponto, a gente faz o quê? Nem pensa mais. Você cata a bicicleta e sai pedalando, né? Você nem pensa mais que você precisa ficar durinho, que você precisa olhar pra frente, porque já tá automático. Então, a gente aprendendo essas coisas, estudando sobre educação positiva, é isso que vai acontecer com o nosso cérebro. A gente vai passar pelas 4 fases, né? Até chegar na última do piloto automático, onde eu vou fazer simplesmente sem pensar, onde as coisas vão acontecer e eu nem vou me dar conta, porque já virou natural para mim. Mas para chegar aqui é muita prática, né? É muito andar de bicicleta, né? É cair várias vezes, é levantar, é cair e levantar, é cair e levantar. Mas a gente chega, então a gente não pode desistir, tá bom? E quando a gente errou, a gente tem outras oportunidades de fazer certo. O que passou, passou. O que vai vir, eu posso fazer diferente, tá bom? Erros são oportunidades de aprendizado. Então, se eu errei, eu vejo no que eu errei e como eu posso fazer diferente depois, tá bom? E quando o pai é agressivo, eu já não acredito em mudança, mas meu coração tá destruído porque a guarda é compartilhada. Ai, é muito difícil quando os pais são separados e a guarda é compartilhada, tá? Mas assim, o que eu tenho pra falar pra você? Faça a sua parte, tá bom? Faça a sua parte, faça você o que você acredita, teu filho vai colher as coisas boas disso. Não fale do pai, não fale que o pai está errado, não critique, não condene, tá bom? Tenha compaixão pelo pai. O pai não sabe que não sabe, né? Tenha compaixão por ele e deixe que a criança mesmo tome as percepções. Vai ser praticamente quase, né, digamos assim, para não ser tão dura, quase impossível que a criança não sofra as consequências? Sim. De uma educação diferente, competitiva, onde a mãe é um jeito e o pai é outro? Sim, infelizmente. Mas não é por isso que você não pode agir da forma correta. Seu filho pode interpretar isso de diversas formas. Ele pode não sofrer nenhum tipo de trauma. Ele pode se enriquecer pela sua educação e a educação do pai não contaminar, tá bom? Ele pode. Então, gente, é entregar para Deus, é orar muito, é pedir discernimento dele, é pedir para ele guiar a cabecinha do seu filho e agir da forma correta, tá? Mesmo que o pai não haja, você continuar firme, tá bom? Pelo menos alguma coisa de você boa ele vai adquirir. Que mais? E meu filho rejeita o pai, nunca quer ir. Então, já tá colhendo os frutos, né? Já tem colhido, querendo ou não, já tá percebendo as consequências. As crianças não são bobas, gente. E quem perde são os pais, né? Quem perde somos nós, né? De construir um vínculo com eles, de ter eles sempre perto da gente. Porque um dia eles vão embora, um dia eles vão casar, um dia eles vão ter a família deles, né? E o que vai sobrar vai ser só a gente e quem estiver perto da gente. Agora, se a gente criar um vínculo, uma conexão tão grande com eles, um dia eles vão embora, mas eles sempre vão voltar. Sempre vão procurar a gente, porque a gente vai ser sempre importante, né? A gente vai ter sempre uma admiração, alguém com quem eles podem contar, alguém com quem eles podem se sentir encorajados, né? E é isso que a gente mais quer, não é verdade? Gente, pra finalizar, porque essa live já tá ficando grande, por que é importante identificar o objetivo equivocado? É útil saber qual é o objetivo equivocado para que você saiba qual é a ação mais eficaz para ajudar as crianças a alcançarem seu objetivo verdadeiro da aceitação e importância. Identificar a crença por trás do comportamento e o objetivo equivocado não é sempre fácil, porque as crianças podem usar o mesmo comportamento para atingir qualquer um dos 4 objetivos. Por exemplo, as crianças podem se recusar a fazer a lição de casa para conseguir atenção. Olhem para mim, para mostrar poder mal dirigido. Você não pode me forçar. Para buscar vingança. Me magoa saber que para você minhas notas são mais importantes do que eu, então vou me vingar. Ou para expressar seu senso de inadequação. Eu realmente não consigo. Compreender o objetivo é importante porque a intervenção e o encorajamento eficaz vai ser diferente para cada objetivo. Observe a palavra encorajamento, isso é muito importante, porque uma criança mal comportada é uma criança desencorajada. O desencorajamento vem das crenças desencorajadoras de um senso de não aceitação ou falta de importância. Não importa se as crenças são baseadas em fatos ou na percepção das crianças sobre a situação.
Comportamento é baseado no que as crianças pensam que é verdade e não no que é verdade, tá? Então, amanhã a gente vai falar sobre dicas para ajudar a identificar crenças e objetivos. Amanhã a gente vai dar as dicas para ajudar vocês a identificarem qual é o tipo de crença da criança, tá? Mas, gente, basicamente, se a sua criança apresenta crenças de atenção indevida, olhe pra mim, ou fica fazendo coisas, né, pra chamar sua atenção, ou fica, enfim, demonstrando alguma coisa para que você se direcione pra ela, desculpa, você precisa redirecionar sua criança, encorajar, tá? Dar atenção pra ela o tempo todo não vai sanar o problema, não vai melhorar o mau comportamento, tá? Se a sua criança tem poder mal dirigido, saia da disputa, né? Acalma, ensina ela a se acalmar também. Diga pra ela que assim vocês não vão conseguir nada e depois volte, converse. Não se posicione de um jeito autoritário, mas com a autoridade, que é diferente de autoritarismo. Se a sua criança tem crença de vingança, mostre pra ela o quanto ela é capaz, o quanto ela é amada, o quanto ela é importante. Ela não precisa se sentir mal, nem se sentir convidada a se vingar por isso. Se ela tem uma crença de inadequação assumida, mostre para ela o quanto ela é capaz, mas ajude-a. Não fique só dando ordens. Você consegue sim, você vai sim, você é bom. Entende? A sua criança, ela realmente acha que não é boa, que não é capaz. Então, só falar para ela fazer não vai resolver. Ajude-a, tá bom? Mas não faça tudo por ela. Então, assim, mãe, não sei colocar o tênis, vai lá e coloca um pé. Não sei amarrar, coloca, faz as orelhinhas, deixa ela passar por dentro, ajude ela a fazer. Não desista se ela não aceitar de primeiro momento, de segundo momento, não desista. Ela também está aprendendo e absorvendo uma nova mãe, um novo pai, tá bom? Então, continue firme que ela vai acabar mudando, tá bom? Ela vai começar a adquirir o senso de aceitação e importância que ela precisa e os comportamentos vão melhorar, tá bom? Opa, tinha pausado aqui, deixa eu ver. Nós brincamos muito com ela e mesmo assim ela pede atenção o tempo todo. Por que será? Porque brinca muito com ela, não é? Ah, tá, entendi. Desculpa, gente. A questão de brincar muito com ela e porque tá tendo atenção. Gente, a crença de atenção indevida não vem se você brinca muito ou não brinca muito, né? A crença de atenção indevida vem por N motivos, porque, querendo ou não, talvez a criança tenha tido tanta atenção sua desde pequenininha, que agora ela entende que ela só é aceita e importante quando ela tem a sua atenção. E por isso, então, eu não tenho que dar atenção pro meu filho, por isso que eu tenho que dar autonomia pro meu filho, tá bom? Como? Ele precisa, desde pequenininho, saber fazer as coisas sozinho, desde 1, 2 aninhos, né? Pegar a própria comidinha ali, deixar em lugar baixo, né? Por isso que Montessori é maravilhoso para isso, né? Ele precisa aprender algumas vezes brincar sozinho. Filho, a mamãe tá aqui, mas você pode brincar sozinho, agora a mamãe não vai te dar atenção. Às vezes a gente fica dando atenção o tempo todo para nossa criança, desde que ela nasce. E aí quando a gente precisa se retirar, depois que ela fica maiorzinha, ela não se sente mais tão capaz sem você por perto, tá? Então talvez seja aí, não o brincar, tá? Não é nós brincamos muito e ela não é o brincar que é ruim, mas talvez a atenção foi dada em excesso, né? Não deixar dela conquistar as coisas sozinha, ela cair, se machucar e perceber que isso machuca, sabe? A super proteção, e agora ela só se sente capaz, só se sente amada e aceita quando você tá perto dela. Agora você precisa encorajar, mostrar pra ela que ela também é aceita e importante quando você não estiver por perto, tá? Como? Fique aqui que nos próximos dias a gente vai dar mais dicas sobre isso, tá bom? O meu também pede atenção o tempo todo, mesmo sendo eu muito presente. Será que é porque o pai trabalha muito e fica muito dia fora? Gente, é a mesma coisa que eu falei anteriormente. E claro, também tem a ver com perfil comportamental. Crianças de perfil influente necessitam mais de atenção. Por quê? Porque eles gostam de ser o centro das atenções. Tem a ver com perfil também, tá bom? Então, mesmo vocês redirecionando, muitas vezes ainda continua isso, é perfil comportamental. Então, essa criança precisa de validação. E crianças de perfil comportamental influente, elas precisam de mais tempo do que qualquer outra criança. Então, se normalmente você dedica meia hora para o seu filho, que tem outro tipo de perfil, para uma criança influente, você vai precisar dedicar 1 hora, sempre o dobro, porque ela necessita mais disso, tá bom? E é isso, gente. Espero ter respondido as perguntas. Mais dúvidas vocês me mandam depois mensagens. E a gente se vê amanhã nas nossas manhãs de conexões, 7h45, pra gente aprender um pouquinho como é que a gente identifica essas crenças de forma correta, tá bom? Porque lembra aqui que ela usou o exemplo? A mesma crença pode
a mesma ação, o mesmo comportamento pode significar as 4 crenças, como ela usou o exemplo da lição de casa. Como é que eu identifico, então, qual crença é de verdade? A gente vai aprender amanhã, tá bom? Um beijo, gente. Até amanhã. Tchau.